Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridade, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Saúde aos irmãos com a graça e a paz do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, quero te agradecer por mais um dia, Senhor. Pai, quero te pedir também por cada vida que nos assiste, que o Senhor esteja abençoando elas, Pai. Também te peço pelo estudo aqui, que o Senhor esteja me abençoando na direção, abençoando o Diogo que trará a tua mensagem, Pai, e também abençoando o grupo de louvor. É assim que te oro e que te agradeço, em nome do poderoso de Jesus. Amém. Vou estar fazendo a leitura lá em Efésios 2, do 1 ao 10. Tem como título, Do pecado para a salvação pela graça. Ele lhes deu vida, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outrora tempo, segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito, que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus. Pela graça sois salvos, e juntamente com ele ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza de sua graça, em bondade para conosco, com Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Oramos pela palavra. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por essa palavra, queremos te agradecer por esse infinito amor, Pai, que teves conosco, por libertássemos nós do pecado, Pai, tirássemos dessas transgressões que andávamos nelas para colocar em tua mediante luz, Pai. Então, dá-nos força para continuar trilhando os teus caminhos corretos, Pai. É assim que te oro e que te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Mas quero louvar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te sempre mais e mais. Quero adorar-te sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus
e mais quero louvar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te. Sempre mais e mais quero adorar-te. Sempre mais e mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Que você possa declarar nesta noite, dizendo que Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, tu és santo, ó Senhor. Digno de louvor, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei.
Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vives e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Boa noite a todos que nos acompanham pelo nosso canal do YouTube e também pela nossa página do Facebook. Que a graça e a paz do Senhor Jesus possam estar superabundando na vida de cada um de vocês nesta noite ou no momento em que esse vídeo chegar até vocês. Hoje estarei dando continuidade à exposição na carta de Paulo aos Colossenses. Nós já vimos o capítulo 1, o capítulo 2 e agora o 3. Irei estar expondo hoje do verso 1 até o 11. Então, se você por acaso ainda não assistiu os vídeos passados, recomendo que após nós encerrarmos essa celebração, você possa estar se inteirando do que acontecia na igreja de Colossos. Então, assim diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, em glória. Portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Aqui não pode haver mais grego e judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Oremos a Deus pedindo que Ele possa iluminar as nossas mentes para compreendermos a Sua palavra. Oremos. Senhor, nosso amado Deus e Pai, nós te rendemos louvores por mais uma oportunidade que Tu nos dás de ouvir a Tua palavra, de meditar nela, Pai. Nós te agradecemos porque Tu tens sido bondoso para conosco, tens renovado as Tuas misericórdias a cada manhã e tens nos possibilitado, Deus, cada dia mais ter comunhão contigo, Deus. Te agradeço por tudo e peço-te que ilumine a minha mente e a mente daqueles que irão ouvir
esta pregação para que todos possam ser edificados por meio do Teu Espírito Santo. É assim que te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Só relembrando, no capítulo 2, Paulo ele respondeu algumas heresias, que eu vou listar agora. Do verso 6 ao 10, ele respondeu o gnosticismo com toda a sua filosofia baseada em anjos, baseada em emanações divinas e negando a pessoa de Cristo enquanto Deus. Do verso 11 ao 17, ele combateu o legalismo com aqueles judeus que queriam reintroduzir na igreja as leis judaicas. Do 18 ao 19, ele combateu o misticismo com aquele grupo das revelações, das visões, do mistério, do culto aos anjos. E do verso 20 ao 23, ele combateu, por fim, o ascetismo, que era aquele grupo que buscava a perfeição espiritual por meio de flagelos na carne, por meio de privações físicas. Tanto o capítulo 1 quanto o 2 foram muito densos em teologia, em doutrina apostólica, só que agora, a partir do capítulo 3 até o 4, Paulo ele muda de teologia, de um aspecto mais teórico para a prática. Agora ele parte do ponto que os colossenses compreenderam aquilo que ele havia dito sobre Cristo, compreenderam que Jesus Cristo é o único, suficiente e perfeito Salvador da igreja, assim como a vida deles deve estar centrada na pessoa de Cristo. Então Paulo quer relatar aos colossenses quais são as práticas, as consequências práticas dessa decisão de colocar Cristo no centro da igreja. Então, ele inicia no verso 1, dizendo que se vocês foram ressuscitados com Cristo, devem buscar as coisas lá do alto. Assim como todos aqueles que creem em Jesus Cristo e que recebem dele nova vida, os colossenses estavam sendo assediados pelas dificuldades da vida, pelas tentações deste mundo, e eles desesperados, buscando uma solução, eles, e também influenciados por essa filosofia grega de que a matéria é má em si, eles passaram a maltratar aquilo que eles acreditam e que realmente é o mal, a causa desses males, que é o próprio corpo. O ruim é que eles estavam totalmente enganados, porque eles estavam buscando a cura espiritual através de métodos que eram unicamente mundanos, unicamente carnais. Paulo diz no capítulo 2, no verso 23, que esses tipos de coisas, de tentativas de buscar a perfeição espiritual por meio de sofrimentos físicos, não tem valor algum contra a sensualidade da carne e são meros pretextos para que seja revelada uma falsa humildade. Paulo relembra aqueles irmãos, nesse verso, o que ele já havia dito, tanto no capítulo 1 quanto no 2, antes da ação do Espírito Santo, na igreja de Colossos, no coração deles, modificando, regenerando, aqueles irmãos e todos aqueles que estão distantes de Cristo estavam mortos espiritualmente. Isso implica que não havia no meio deles quem pudesse por si só buscar a Deus, quem pudesse ter conhecimento a respeito do seu caráter íntegro, quem pudesse praticar ações que o agradassem. Ainda que essas ações, elas possuíssem uma aparência boa, aparentassem humildade, como foi visto, elas são diante de Deus, como diz o profeta Isaías, trapos de imundície. Então elas não têm valor algum na presença de Deus. Porém, como também nós já vimos no capítulo 1, verso 14, 15, 13, 14, 15, Deus, em sua infinita misericórdia, tirou aqueles irmãos dessa deplorável situação de depravação. Ele, com a sua misericórdia infinita, juntamente com Cristo, ressuscitou todos aqueles que creem nele. E a partir de então, a partir do momento em que o Espírito Santo regenera os corações humanos e passa a habitar neles, Deus, por sua infinita graça, transforma as obras que antes eram trapos de imundície em louvores e glória a si mesmo. E nós precisamos entender algo muito importante aqui nesse verso. Aí na versão de vocês, que provavelmente é Almeida Revista e Atualizada, e aqui na minha também, Nova Almeida Atualizada, está dizendo: se vocês foram ressuscitados. E se nós
trazermos essa expressão para a nossa língua, o português, aparenta que Paulo está duvidando que os irmãos foram ressuscitados. Geralmente, quando nós usamos esse se, aparenta que estamos dizendo talvez, depende, é como se fosse uma dúvida. Só que quando Paulo fala se vocês foram ressuscitados, ele não está expressando dúvida e nem está dizendo que os colossenses precisam primeiro buscar as coisas celestiais para depois serem ressuscitados. Ele faz o contrário. Ele declara, por meio dessa preposição, que eles já foram ressuscitados por meio de Jesus Cristo. A ressurreição foi certa naqueles irmãos. Cristo, quando ressuscitou, quando morreu e ressuscitou, uniu a si mesmo todos aqueles que creem em si, todos aqueles que põem a sua fé nele. E, em verdade, Cristo requer que aqueles que foram ressuscitados com ele busquem as coisas que pertencem a eles. É como se Paulo estivesse dizendo aos colossenses: vocês precisam ser coerentes, vocês precisam viver de acordo com aquilo que está em vocês. Vocês não podem, estando vivos, viver como mortos. Não é comum uma pessoa que está em plena consciência, em total condição psicológica para isso, estar se fingindo de morto. Isso é algo totalmente incoerente. Portanto, Paulo diz: busquem as coisas do alto, porque essa vida que está no alto agora está em vocês. E o remédio para as inclinações da carne está longe de ser flagelações, está longe de ser privações físicas e coisas semelhantes a estas. O verdadeiro remédio para as inclinações da carne são os frutos do Espírito Santo, que, como Paulo diz aos Gálatas, são o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Quando um coração humano que foi regenerado por meio do Espírito Santo são preenchidos desses frutos, eles não terão mais espaço para o que é mal, nem para satisfazer os desejos vis da carne. E além do mais, nós temos que lembrar que o contexto de Colossenses era totalmente ruim quanto à salvação. Se alguém dentre aqueles irmãos quisesse usar as boas obras para imputar algo ao que Cristo fez na cruz, Paulo elimina qualquer uma dessas possibilidades, porque ele se baseia na premissa de que os colossenses já foram ressuscitados. E só depois desse fato, dessa verdade, é que eles deveriam buscar as coisas do alto. Eles não deveriam primeiro buscar para depois ser ressuscitados. Não pode inverter a ordem. Aqueles a quem Deus predestinou, a este chamou. Aqueles a quem ele chamou, a este justificou. Aos que justificou, santificou. Aos que santificou, irá glorificar por meio de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus não está baseado em méritos humanos. Está baseado somente nos méritos de Jesus Cristo, em seu perfeito sacrifício na cruz, em sua obra salvífica. E todas as nossas boas obras são apenas uma tentativa de nós expressarmos a gratidão que nós temos diante de Deus. Martinho Lutero falou algo muito interessante. A lei, quando nós chegamos diante da lei e vemos que somos imundos, miseráveis e pecadores e que jamais poderíamos cumpri-la, a lei olha para nós e diz: eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vá até ele, e nele você encontrará a verdadeira justiça. E quando nós chegamos diante de Cristo e ele asperge sobre nós o seu precioso sangue, nos redime, nos retira da escravidão do pecado, ele diz, e nós, agraciados com tanto amor, olhamos para ele e perguntamos: ó Senhor, como podemos, portanto, agradecer-te por tamanha graça? Ele diz: veja a lei. A lei é aquilo que eu quero que você faça como ação de gratidão. É esse Cristo tão gracioso, tão amoroso que Paulo diz que ele está assentado à direita do Pai. Após ele ter se humilhado, ter se rebaixado à condição de servo, ele foi elevado às alturas, exaltado sobremaneira e se assenta à direita do Pai. E diante do Pai nós temos perfeita aceitação e perfeita intercessão. E Paulo continua no verso 2 e início do verso 3, dizendo: pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram.
E aqui é interessante, porque se antes nós éramos mortos para Deus, e por meio da fé em Jesus Cristo nós somos ressuscitados, e agora estamos vivos, com relação ao mundo aconteceu o oposto. Se antes nós éramos vivos, agora, em Cristo Jesus, nós somos mortos para o mundo. E essa realidade, ela altera toda a capacidade que nós temos de pensamentos. Se antes nós pensávamos somente em coisas unicamente terrenas, agora nós pensamos em coisas celestiais. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 3, que Paulo fala que as pessoas que põem o coração aqui no mundo, elas estão somente servindo ao seu Deus, que é o próprio estômago. Com isso, ele quer dizer que essas pessoas que pensam só no mundo, elas estão somente fazendo aquilo que é temporário, saciando o corpo que depois de um tempo vai se desgastar. E além do que, eles fazem coisas depravadas. Eles seguem a filosofia maquiavélica de que não importa os meios, o que importa é você chegar em um determinado objetivo. E eles se orgulham disso, porque o que importa, na verdade, é que eles satisfaçam as suas necessidades. E não há como nos lembrar do povo hebreu no deserto, quando ele foi resgatado por Deus da escravidão do Egito. Eles, certo momento, após se fartarem do maná, disseram: quem nos dará carne para comer? Lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito. Que saudade dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Mas agora a nossa alma está seca e não vemos nada a não ser este maná. Eles, apesar de terem sido libertos, o pensamento deles ainda estava neste mundo. Então Paulo diz: se livrem disso. Aos que são como eles, Paulo diz que eles são inimigos da cruz de Cristo. A esses, Paulo detesta, Paulo abomina, Paulo quer longe dele. São estes mesmos que, inconformados com as suas próprias misérias, ainda zombam daqueles que foram alcançados por Jesus e consideram a vida deles como um desperdício, porque eles já não têm mais prazer neste mundo. As coisas que são deste mundo foram deixadas de lado pelos cristãos, então eles consideram isso uma verdadeira morte. Infelizmente, eles não sabem que a morte de um cristão significa necessariamente que ele vive eternamente por meio de Jesus Cristo. E é evidente também que quando Paulo diz: pense nas coisas lá do alto, ele não está proibindo que os cristãos exerçam atividades fora da igreja, fora da comunidade cristã. Isso era um pensamento muito comum na Idade Média. Os teólogos daquela época, associados à Igreja de Roma, eles pensavam que as profissões humanas, elas são separadas em dois grandes blocos. O primeiro, os santos, que era o Papa, os padres, os diáconos, coroinhas, enfim. E do outro lado era o profano, aquilo que desagrada a Deus, que eram as profissões como carpintaria, pedreiro, enfim. Essas profissões que não estão ligadas diretamente ao serviço na igreja. Porém, com a reforma protestante, os reformadores eles entenderam que para glorificar a Deus, nós não precisamos necessariamente exercer funções eclesiásticas, como pastor, diácono ou presbítero, ou coisas relacionadas diretamente à igreja, pois todos podem, por meio das suas obras, por meio das suas profissões, glorificar a Deus, independente de se eles são balconistas, se eles são médicos, se eles são engenheiros, carpinteiros, agricultores, enfim, dono de casa, o que seja. Essas profissões são meios de que nós possamos glorificar a Deus no dia a dia. E é interessante que Paulo, falando em uma de suas cartas, ele diz que nós devemos servir nas nossas profissões como se nós estivéssemos servindo a Deus. E isso tem uma mudança considerável, porque ainda que nós tenhamos um chefe humano, o nosso serviço ele vai ser executado com excelência, vai ser executado com honestidade, porque nós não estamos fazendo pensando no nosso chefe terreno, estamos fazendo pensando no nosso chefe celeste, que é o próprio Deus.
No cristianismo, nós não temos espaço para inferioridade de profissões. Todos são sacerdotes e possuem o mesmo acesso a Deus. Todos podem glorificar a Deus, sendo pastoreados ou pastoreando. A vida cristã é então resumida naquilo que Paulo diz à igreja de Coríntios. Portanto, quer comamos, quer bebamos, ou façamos qualquer coisa, façamos tudo para a glória de Deus. E Paulo continua no restante do verso 3 e verso 4, dizendo que a vida que há nos cristãos agora está oculta juntamente com Cristo. Àquela altura, a ressurreição dos colossenses já era uma realidade, como nós vimos anteriormente. Paulo disse no verso 1 que eles ressuscitaram, isso é um fato. E isso nos lembra de uma diferença que nós temos com relação às pessoas deste mundo. Porque se nós tirarmos uma foto e nesta foto esteja presente salvos e não salvos, não há diferença alguma. Eu sei que existem pessoas que olham para alguém e já dizem, esse é cristão. Mas uma pessoa que não tem esse dom de analisar quem é cristão e quem não é, não vai diferenciar. Paulo está dizendo isso aqui. Ele está dizendo, vocês são iguais fisicamente aos demais habitantes desse mundo. A diferença está no interior de vocês. A diferença está nas ações que vocês praticam, no Espírito Santo, na vida que há dentro de vocês. É aos Romanos que Paulo diz, citando um salmo, que por amor de Cristo nós somos entregues à morte todos os dias. E nós somos considerados como ovelhas em direção ao matadouro. A nossa vida de hoje, ela está oculta, escondida do mundo. E ela está junto com Cristo, está sustentada nas mãos de Cristo. E uma vez estando nele, essa vida não pode ser roubada, essa vida não pode ser destruída. Essa vida será mantida até o dia, como diz aqui no verso 4, em que Cristo há de ser manifestado. E quando ele se manifestar, então também a nossa glória será manifestada com ele. E eu quero usar um relato histórico para vocês compreenderem melhor o que Paulo quer dizer com isso. Para aqueles que não estão lembrados ou que não tiveram a oportunidade de estudar, houve uma grande guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, entre vários países. Um bloco era o eixo, formado pelo Japão, pela Itália e pela Alemanha, principalmente. E do outro lado eram os aliados, os países que estavam combatendo esse eixo com esses países. Esses países, Alemanha, Japão e Itália, eles queriam dominar as demais nações para se tornarem hegemônicas, para terem poder, potência, e travaram grande guerra, houve grande derramamento de sangue, tanto do lado do eixo quanto do lado dos aliados. E nesse período, houve um dia que foi totalmente crucial para a vitória dos aliados, para a vitória dos demais países. Foi o conhecido Dia D. E esse Dia D foi quando as tropas aliadas invadiram a Europa pela Normandia, pelas praias da Normandia. E após esse dia, era certo, a vitória dos aliados era certa. Ainda que o eixo se revoltasse e tentasse dar reviravolta, não tinha como, eles estavam derrotados. E é interessante que mesmo eles estando derrotados, eles não se renderam. E ainda levou vários dias, vários meses, até que a guerra findasse e o derramamento de sangue acabasse. E assim como na Segunda Guerra Mundial, que aconteceu esse evento histórico, as forças do mal elas já foram vencidas por meio de Jesus Cristo. Não há como elas forem rebeldes e vencerem Cristo. Não há mais como acontecer isso. Nós estamos passando agora só por um tempo, um período de derramamento de sangue dos cristãos, até que venha o grande dia. E neste grande dia, Cristo, que já venceu a força do mal, ele irá reclamar para si, reivindicar aquilo que ele já conquistou. E o sofrimento dos cristãos será enfim cessado. Nós receberemos por fim um corpo glorificado, igual ao de Cristo, quando foi ressuscitado de entre os mortos. E todos aqueles que antes duvidaram que a igreja de Cristo falava a verdade, verão ela ser elevada aos céus, triunfante, imaculado, incorruptível, livre da morte e do pecado. As suas cicatrizes, elas serão apagadas e as lágrimas dos olhos deles serão totalmente enxugadas. E no rosto da igreja brilhará a glória de nosso Senhor Jesus Cristo.
E Paulo continua no início do verso 5 dizendo: façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. E é interessante porque neste verso aparenta que Paulo está entrando em contradição com o que ele já disse. Porque se no verso 3 ele disse que os colossenses já morreram, por que ele está mandando que eles façam morrer algo que já está morto? Como, pois, pode alguém fazer morrer aquilo que já está morto? Parece que isso não tem lógica, parece que entra em contradição. E Martinho Lutero, ele lança luz sobre isso ao dizer a seguinte frase em latim: simul justus et peccator. E quando ele diz isso, ele está dizendo que ao mesmo tempo, simultaneamente, em que o cristão ele é totalmente justo, ele é totalmente pecador. E isso é bastante interessante, porque nós estamos acostumados na nossa sociedade a dividir as pessoas entre boas e más. Se elas são boas, elas não podem ter nenhuma parcela de maldade. A gente sempre é brusco nessa separação entre bom e mal. E esse era o pensamento da Idade Média, era o pensamento da igreja daquela época, no período em que o reformador viveu. Mas ele entendeu que quando Cristo, por meio do seu sacrifício, ele foi imolado como sacrifício perfeito, ele aspergiu sobre os eleitos o seu precioso sangue, e diante de Deus Pai, todos eles foram considerados justos, perfeitos. Então Deus Pai olha para eles e eles já não têm mais pecados. Eles são iguais ao seu Filho amado, a Jesus Cristo. Só que dentro dos seus interiores, no eixo terreno, na visão terrena dessa questão, eles ainda continuam pecadores. Em si ainda habita o pecado e eles continuam praticando pecados. E Paulo diz aos Gálatas o seguinte: a carne luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então Lutero entendeu que no ser humano existem duas naturezas completamente distintas coexistindo, e elas coexistem em plena guerra, uma tentando anular a outra. E é interessante que quando Cristo vier, ele enfim vai derrotar essa parte carnal, o que ainda sobra de mal em nós, e deixará somente a justiça. Essa reflexão nos leva novamente a pensar no Evangelho, a grandiosidade do Evangelho. Porque à medida que os seres humanos fossem se convertendo a Cristo e fossem sendo regenerados pelo Espírito Santo, Deus poderia, em seu grandioso poder, os elevar aos céus já glorificados. Poderia transformá-los na mesma hora e levá-los aos céus. Mas essa não foi a sua soberana vontade. Deus escolheu que os santos ficassem no mundo e que eles pregassem o Evangelho. E Charles Spurgeon, ele define esse estado terreno de todo cristão como sendo de um mendigo. Esse mendigo, uma vez encontrado por Cristo, ele recebe dele pão. E eternamente saciado da sua fome, da sua miséria, ele começa a espalhar para os demais que ele foi encontrado por Cristo e que ele saciou a sua fome. E aqueles que estão na mesma situação com ele, que ele, recebem o mesmo pão de Cristo. E essa condição de mendigo passa a ser diminuída. Já não tem mais necessidade de que eles busquem as coisas terrenas, busquem saciar a fome em lixões, em comidas podres, porque tudo isso já passou. Isso elimina de nós todo e qualquer tipo de orgulho e arrogância, porque nós sabemos, como Paulo disse aos Coríntios, nós somos simples vasos de barro, mas nós possuímos dentro de nós o maior dos tesouros, e a excelência desse tesouro só pode ser contemplado pelo mundo se for aos poucos quebrando esse vaso de barro. E Paulo continua ainda no verso 5, fazendo uma breve listagem de alguns desses vícios que podem ser produzidos pela natureza caída, que podem ser manifestadas pelos membros do nosso corpo. E ele começa dizendo imoralidade sexual. E aqui, o termo grego é muito amplo, ele abrange todo tipo de relação sexual ilícita, pode ser fornicação, prostituição, adultério e tudo aquilo que seja depravado sexualmente. Ele fala de impureza. É imundícia tanto no sentido físico quanto moral.
a maldade que está presente nas ideologias e nas práticas carnais. Ele fala de paixões, os desejos desgovernados dos seres humanos em possuir algo, o desejo de posse sobre o outro. E ele fala de maus desejos, os desejos que são direcionados ao que é mal. Fala também de avareza, que é o desejo exagerado de ter mais do que possui. E é interessante, além das definições de cada um desses vícios, que Paulo declara a avareza como sendo idolatria. A gente percebe então que a dimensão de alguém que põe a sua fé em coisas materiais é a mesma dimensão de alguém que põe a sua fé em um Deus. Os seres humanos que buscam obter bens materiais para si são idólatras dos seus próprios bens. É como se eles levantassem em seus corações altares para a sua casa, altares para o seu carro, altares para os seus bens. E fica aí a questão, a pergunta, não é isso que vem acontecendo em muitas igrejas? Os altares de muitas igrejas, de adoração, altar de adoração, não deixou de ser Cristo e foi agora os bens materiais? Fica esse questionamento. No verso 6, Paulo fala que por causa dessas coisas, por causa da natureza carnal, é que a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Paulo fala que a ira de Deus é tão certa sobre aqueles que vivem em tais circunstâncias, em tais pecados, que é como se ela já estivesse presente. E de certa forma, a ira de Deus já está revelada neste mundo. Paulo diz, falando aos romanos, que dos céus Deus manifesta toda a sua ira. E ele ainda explica de que forma a ira de Deus está presente nos nossos dias. Ele diz que Deus executa a sua santa ira, no capítulo 1 de Romanos, entregando todos aqueles que hão de se perder à iniquidade, à imundície. Por isso que eles praticam tudo que é errado. Eles pensam que praticando aquilo para o seu prazer estão fazendo bem a si mesmo, quando na verdade é apenas uma revelação da ira de Deus sobre eles. É a punição dos seus erros em seu próprio corpo. E Paulo continua no verso 7 até o 9, falando que no passado os colossenses haviam andado em coisas semelhantes a estas, mas que eles haviam sido alcançados pela graça de Deus e eram novas criaturas. Portanto, como foi destacado anteriormente, isso não significa que eles se tornaram perfeitos, que eles não precisavam fazer mais nada, que o seu corpo chegou ao estado de perfeição. De forma alguma, Paulo fala que eles precisam abandonar algumas coisas que são resquícios do passado. Ele fala da ira. E é interessante que a gente precisa diferenciar a ira humana da ira divina. Porque aquela que é divina, ela é perfeita. Ela é a reação santa de um Deus que é puro, perfeito e que se opõe ao pecado. Podemos definir a ira de Deus como sendo o castigo, a oposição ao pecado. Só que a humana não. A humana é raiva, é o rancor. Ainda que algumas vezes nos crentes seja uma ira santa, se passar muito tempo no coração do ser humano, ela se torna algo desprezível diante de Deus. E ele fala da indignação, que é muito parecido com a ira. É uma explosão de raiva, uma explosão de ira. É aquilo que você tem picos de ira. Ele fala de maldade, da disposição daquelas pessoas que estão prontas, dispostas a praticar o que é mal. Fala da blasfêmia, que no grego significa calúnia, depreciação. É quando você tem o seu irmão e quer prejudicar o nome dele, quer difamar o nome de alguém. E fala também da linguagem obscena. Isso é muito importante nos nossos dias, porque palavrões ficou meio que relativo. Depende, o que pode ser palavrão para mim não pode ser para você. Só que Paulo cita que tudo aquilo que causa escândalo no outro, tudo aquilo que é sujo, é palavra obscena e deve ser deixada de lado. Afinal, nós sabemos o que é certo e o que é errado nas palavras. Tanto é que nós não temos uma linguagem, vamos dizer assim, chula para um prefeito, para um presidente ou para um juiz. A gente tem a noção do que posso falar e do que não posso falar. E ainda diz que eles não devem mentir uns para os outros. E o interessante agora
é que no verso anterior, Paulo ele tinha listado alguns vícios relacionados ao indivíduo em si, relacionados ao pessoal. Só que dessa vez ele está listando vícios que são estritamente ligados à relação em comunidade, à vivência em sociedade. Isso é bem interessante porque nós vivemos em sociedade. A igreja é uma comunidade e com certeza alguns desses vícios vão ser manifestados na igreja. Algumas dessas questões vão ser reveladas entre os irmãos, ainda que eles sejam santos. Afinal, existem pessoas que são totalmente difíceis de lidar. Às vezes nós temos desencontros de opiniões, de interesses. Isso é totalmente comum e Paulo diz que a gente precisa se livrar dessas coisas. E ele continua ainda no restante do verso 9 até o início do verso 10, dizendo que eles se despiram da velha natureza e se vestiram da nova natureza. Com isso, ele está comparando os colossenses a uma pessoa que está vestida de trapos, vestida de roupas imundas, e retira essa roupa, fica nu e recebe uma roupa nova, uma roupa limpa, uma roupa perfeita, uma roupa santa. Uma vez que aqueles irmãos estavam despidos de si mesmos, da sua natureza, da sua relação com Adão, eles receberam um novo homem. Eles foram vestidos de uma natureza perfeita, de uma natureza pura. E ao falar desses dois tipos de naturezas, ele está falando no grego que são dois tipos de homens. E essa diferença entre um homem e outro, um homem carnal e um homem espiritual, é uma referência a Adão e a Cristo. Porque desde o ventre da nossa mãe, nós carregamos em nós a natureza de Adão. Mas por meio da graça, nós passamos a receber então a natureza de Cristo Jesus. E é interessante que um autor, um teólogo, chamado Thomas Godin, ele diz que diante de Deus Pai, só há em pé dois homens. Um deles é Cristo e o outro é Adão. E o restante da humanidade, todos os outros homens, mulheres, eles estão pendurados nos cintos, ou de Adão, que são aqueles que hão de se perder, ou de Jesus Cristo. Não há como você ser comparado a outro homem, só Adão e Cristo. Com isso eu não quero dizer que Adão ele vai necessariamente para o inferno. Estou apenas comparando que aqueles que seguem a desobediência de Adão e de Eva, eles herdarão a natureza pecaminosa deles e receberão a justiça em seu corpo. E aqueles, pois, que herdarem a natureza de Cristo, eles não receberão em seu corpo a ira divina, porque ela já foi derramada sobre o próprio Cristo. E no restante do verso B, Paulo diz que a natureza desse novo homem em nós, ela é progressiva. De forma que Paulo diz aos Coríntios que a natureza do velho homem, a natureza de Adão que hoje habita em nós, ela vai se desgastando aos poucos, ela vai desaparecendo, a morte ela vai exercendo o seu efeito sobre nós. Até o momento em que Cristo há de destruir totalmente essa natureza e manifestar o novo homem perfeitamente. E o objetivo desta nova natureza que nós temos é alcançar o pleno conhecimento. O conhecimento que era tão desejado pelos gnósticos, tão desejados pelas falsas filosofias, agora é dado de graça por meio de Jesus Cristo. E não somente isso, é muito mais perfeita, é muito mais pura, é muito mais excelente do que o conhecimento que estava nos gnósticos. E o objetivo também deste novo homem, como nós vimos no capítulo 1, é restaurar a imagem de Deus que há no homem, de forma que ele fique cada vez mais parecido com Cristo, que é a expressão exata do ser de Deus. E Paulo termina essa primeira parte, aqui no verso 11, dizendo que agora já não há mais grego, não há mais judeu, não há mais circunciso ou incircunciso, não há mais bárbaro, não há mais cita, não há escravo e não há mais livre, porque Cristo é tudo e está em todos. Em Cristo Jesus, Paulo diz que todas as barreiras que distinguem um ser humano de outro foram, por fim, rompidas, foram quebradas. As distinções raciais, as distinções sociais, econômicas ou culturais deixaram de existir, porque a igreja, que é a nova humanidade que vai ser restaurada, é uma família constituída de pessoas iguais e de pessoas dos mais variados tipos de povos e tipos de culturas, unidos, porém, em
em um único corpo, que é a igreja, e possuindo um único Espírito, que é o Espírito Santo. E Paulo deseja desconstruir na mente dos colossenses o modelo civil que estava na cabeça deles. E vamos fazer um parênteses aqui. Isso não significa que Paulo queria que os colossenses se revoltassem contra os modelos sociais daquela época. Ele não queria uma revolução. Ele não queria que eles se armassem e saíssem aí guerreando por justiça social, de forma alguma. E nós veremos mais isso no próximo estudo. Paulo, ele queria que a mente deles fosse mudada. Ainda que o físico não mudasse, se a mente deles fosse mudada, isso era importante. E Paulo, ele inicia fazendo uma separação muito interessante, que era, de certo, um grande soco no rosto dos judeus daquela igreja, porque eles consideravam a separação entre gentios e judeus tão importante que eles não permitiam que nenhuma pessoa que não tivesse origem judaica ingressasse no templo. Eles tinham um muro que separava o lugar dos gentios e o lugar dos judeus. Se um gentio ultrapassasse esse muro, ele seria morto. E Paulo diz que tanto essa questão étnica quanto a questão espiritual, que era a questão da incircuncisão e circuncisão, que era tão pregada pelos legalistas, elas deixaram de existir. E é interessante que a circuncisão e essa divisão entre judeu e gentil era algo que declarava que Deus tinha uma aliança com aquele povo. Só que a partir de agora, Paulo diz: somente é válido a fé em Jesus Cristo. Não adianta a que família você pertence. Não adianta se você praticou um ritual no seu corpo. Tudo que importa é a circuncisão espiritual que é obtida por meio de Jesus Cristo e que Ele dá de graça ao homem. E que restaura a perfeição do homem, a reconciliação do homem com seu Criador. Os bárbaros, eles eram um povo que estava fora das fronteiras de Roma. Era aquele povo que não tinha a sofisticação do Império Romano, que não sabia a filosofia grega, que não tinha a etiqueta romana, que não vivia em sociedade. Eram aqueles que eram totalmente desprezados pelos romanos e que eram considerados pessoas, vamos dizer, de baixo intelectual. E entre esses bárbaros estavam os citas, que eram muito piores. Eles eram nômades, eles não tinham lugar fixo. E além de serem nômades, eles eram selvagens e se localizavam na região da Sítia. E nenhum homem civilizado, nenhum homem que era cidadão romano gostaria de ter contato com esse povo. Em Cristo, portanto, Paulo está dizendo que não importa o quanto você é formado intelectualmente, se você é um doutor ou se você é analfabeto, isso não importa para Cristo. Não importa a sua etiqueta, não importa se você pertence à família real britânica ou se você faz parte da mais remota tribo da Amazônia. Cristo não se importa mais com isso. Cristo rompe com todos esses tipos de separações humanas, de, vamos dizer, rebuscação humana. Porque todos são chamados, independente de nação, independente de cultura, ao reino do glorioso Filho do amor. E por último, Paulo traz esperança para aquele a quem ele havia recebido com tanto amor, que a gente viu no contexto histórico. Onésimo, o escravo colossense. Paulo diz que em Cristo já não importa mais quem é livre quanto à carne ou quem é escravo. Porque, no final de contas, todos aqueles que são de Cristo, que foram eleitos antes da fundação do mundo, eles foram libertos pelo sangue que jorrou na cruz. E, igualmente, eles são escravos de um Senhor, que é Jesus Cristo. E possuem nele autoridade absoluta. Possuem nele governo pleno. Possuem nele potência para governá-los e não deixar que eles fujam, como nós vimos no capítulo 1. E todo esse rompimento com as diferenciações humanas se deve a um simples fato, que todos aqueles que foram aceitos por Deus Pai por meio de Jesus Cristo possuem igualmente, vamos dizer assim, em parcelas iguais a Cristo,
Ele está em tudo e está em todos. Isso significa que as questões terrenas não significam mais nada. Se você é pobre ou rico, isso não tem mais significado algum. Porque se na igreja estiver o mais rico do mundo e o mais pobre do mundo, eles são iguais perante Deus. Eles possuem a mesma riqueza espiritual. Eles não são diferenciados. Um não deve sentar-se mais à frente e um no fundo. Todos eles são iguais perante Deus e nós devemos ser tratados iguais na igreja de Cristo. Não existe mais julgamento segundo as aparências externas, porque Deus não julga segundo a aparência, Ele julga segundo o íntimo do ser humano. E no íntimo dos cristãos está a pessoa de Cristo. Então, eles agora merecem receber de Deus todas as coisas, não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Para encerrar, vamos ver algumas aplicações básicas. Primeiro, nós precisamos ter paciência, porque todo cristão, ele vive os últimos dias. Quando Cristo foi assunto aos céus, ele inaugurou o escatos, os últimos dias, o momento de ápice. E nós só estamos esperando o último dia. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 21, do verso 7 ao 38, Cristo anuncia os últimos dias, e ele diz que vai haver nação contra nação, reino contra reino, grandes terremotos, epidemias, fomes e perseguição aos cristãos. Acaso Jesus tem errado? Não será que essa pandemia é também um dos seus sinais? Certamente nós sabemos que Cristo, quando previu essas coisas, ele estava prevendo também essa pandemia do coronavírus. Diante dos nossos olhos, nós vemos a cada dia se cumprir a palavra de Cristo Jesus. E os nossos corações, eles começam a arder, a queimar, porque eles sabem, o homem que é em nós, o novo homem, ele grita, ele implora pelo rei que está voltando. Ele sente que o rei está às portas e que a volta dele é iminente. Essas coisas que estão acontecendo são a proclamação, o abre-alas para o grande dia da vitória do nosso rei. Paulo, falando aos Romanos, no capítulo 8, ele diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro e da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que agora toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Tenhamos paciência, porque em breve o Senhor da igreja há de vir buscá-la. E nós precisamos testemunhar essa vida. Nós não podemos nos apressar. Irmãos, nós precisamos saber, nós precisamos ter consciência de que quando Cristo vier, Ele vai dar uma vida aparente para o mundo. Mas essa vida já está contida em nós. Afinal, nós já temos o Espírito Santo, que, como diz o credo, é o Senhor e doador da vida. É o Senhor que vivifica, que convence dos pecados. É o que restaura a imagem do Deus invisível aos poucos em nós. Então nós precisamos, com as nossas ações, testemunhar ao mundo que a vida que há em nós é verdadeira, que a vida que há em nós há de ser revelada ao mundo. Nós não podemos viver como pessoas deste mundo, porque nós não somos deste mundo. Nós não podemos viver como pessoas que são da escuridão, porque nós somos da luz. Nós não podemos agir como os mortos, porque nós somos vivos, nós temos a vida em Cristo. Então, glorifiquemos a Deus por meio das nossas obras. E por fim, nós precisamos romper com o preconceito que nós temos em nossas igrejas. Nós precisamos pregar o Evangelho, porque essa é a nossa missão. E é algo muito interessante que nós vimos nesse texto. Paulo em nenhum momento disse que o mundo precisava buscar as coisas do alto. Ele falou que aqueles que foram ressuscitados precisavam buscar as coisas do alto. Portanto, a ordem de santificação é para a igreja e não para o mundo. O mundo jaz no maligno e eles não podem agir como a igreja porque eles não foram
santificados por meio de Cristo, eles não foram ressuscitados com Cristo. Como é que pode, portanto, um morto exercer as coisas que os vivos exercem? Eu sinto que, infelizmente, no meio dos cristãos está crescendo um movimento que quer colocar goela abaixo a Bíblia no mundo. Meus amados irmãos, essa não é a nossa missão, não é a missão da igreja pedir que os que são maus sejam bons. A missão da igreja é pregar o Evangelho, é anunciar Cristo ressuscitado, é anunciar a salvação, para que, uma vez ouvindo a mensagem da pregação do Evangelho, o Espírito Santo, que é o Senhor que convence dos pecados, possa levar dos ouvidos até o coração. E Ele irá reconciliar esses irmãos, irá santificá-los aos poucos. Não somos nós que fazemos isso. Acaso pode a igreja obrigar que os cegos, que não têm guia, parem de tropeçar de forma alguma? A igreja deve se preocupar necessariamente com as suas obras. Ouvi certa vez um pastor muito conhecido dizendo o seguinte, que os pastores calvinistas, os pastores reformados, eles são o pavor das igrejas. Ele diz que esses irmãos que pregam a doutrina reformada devem parar de insultar as igrejas, de estar tentando fazer com que elas vivam em santidade. Eles precisam viver o mundo, eles precisam proibir que o mundo pratique coisas erradas. Eles precisam ir no Congresso obrigar que eles não ajam mais como pessoas erradas. Meus irmãos, isso não é o que Cristo quer para a igreja. Isso não é o que Cristo deseja. Os irmãos precisam pregar santificação para a igreja e redenção para o mundo. Não invertam as coisas, porque o mundo não precisa de julgadores, eles precisam de salvação. Então preguemos o Evangelho. Esqueçamos as barreiras que nos impedem de pregar o Evangelho. Não nos consideremos superiores ao mundo, mas servos do mundo. E que o Espírito Santo nos guie, nos ilumine até o fim. Oremos. Senhor, nosso amado Deus e Pai, nós vos suplicamos por meio do Teu Espírito Santo, que essa palavra possa habitar ricamente em nossos corações e que possa transformar a forma de pensamento que há em nós, que possa ser santificação para nossas vidas, que o nosso espírito esteja, portanto, descansado na certeza de que Tu nos ressuscitastes com Cristo, e que o Teu Espírito habita em nós, que possamos testemunhar, Pai, até o dia em que, enfim, Tu virás em glória buscar-nos, Pai, e virás revelar aquilo que está em nosso interior para o exterior. Ajuda-nos a sermos pacientes, a pregarmos o Evangelho, Pai, e somente o Evangelho, a não compactuar com o pecado, a não viver, Deus, uma vida de inquisidores deste século, mas a pregarmos, Deus, a redenção que há em Cristo Jesus, para que as suas ovelhas ouçam a Tua voz e sejam por Ti alcançadas, inclusas, Deus, na Santa Igreja. É assim que te oro e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Só dando os avisos finais, domingo nós teremos o nosso culto e só lembrando, irmãos, espero que vocês estejam compartilhando os links das nossas transmissões com pessoas, possam estar comentando, compartilhando, curtindo, enfim, para que mais pessoas possam ouvir mais a respeito do Evangelho. Seja você um agente, porque as redes sociais também é uma forma de pregar o Evangelho. Seja você um agente do Reino de Cristo também nas redes sociais. E também quero que vocês estejam dando uma olhada nos PDFs que eu estou produzindo e colocando no site, está aí na descrição e também nos comentários que eu vou colocar, porque na verdade, eu prefiro muito mais aquilo que eu escrevo do que eu falo. Às vezes, falando, eu esqueço de algumas coisas, e é mais rico para o conhecimento que vocês leiam e que vocês ouçam também, para que o conhecimento seja pleno. Então, oremos encerrando esse momento e pedindo a Deus que possa estar nos despedindo para nossas casas com a sua graça. Oremos. Senhor, nosso amado Pai, nós te agradecemos por mais um estudo, pedimos-te que por Teu Espírito, Senhor, possa estar nos guiando para que sejamos referência nesse mundo.
em nossa universidade, em nosso trabalho, em que quer que seja, Pai, que nós possamos ser, portanto, verdadeiros embaixadores do Teu Evangelho. Peço-te, Pai, que possamos terminar esse final de semana de acordo com a Tua graça e que o Senhor possa estar, conforme a Tua vontade, Senhor, nos livrando dos males desta pandemia. É assim que te oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe vocês.